Você já se sentiu inseguro, ameaçado ou desamparado diante das situações da vida? Gostaria de saber como viver com confiança, paz e proteção, mesmo em meio aos perigos e às adversidades? Nesta lição, vamos estudar o Salmo 91, que nos ensina a habitar no esconderijo do Altíssimo, para assim então desfrutarmos de suas maravilhosas promessas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de jovens, publicada pela CPAD. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje o meu objetivo é fazer a exposição da lição de número 9, datada do dia 28 de maio de 2023, cujo título é Habitando no Esconderijo do Altíssimo. Faremos uma análise de todos os versos do Salmo 91, um dos salmos mais conhecidos e lidos da Bíblia Sagrada. E eu quero lhe convidar a ler junto comigo o nosso texto principal, que nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, verso de número 1. Na paráfrase NTLH, vou fazer a leitura do verso 1 e do verso 2, o texto diz: a pessoa que procura, isso aqui fala de uma busca pessoal, de alguém que sente necessidade de refúgio, de alguém que sente necessidade de descanso, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Eu fiz um fluxograma dessa passagem e o fluxograma ficou muito bom. Acompanhe comigo aí em tela. A tradução escolhida para o fluxograma é a Nova Almeida Atualizada. E o texto diz: aquele que... E essa expressão, que fica aí entalada, aquele que é uma expressão que se refere a qualquer pessoa que tenha uma relação íntima com Deus. Aquele não é uma pessoa específica, não é o rico, não é o intelectual, é aquele que, E esse que aí dá uma ideia de uma condicionalidade, aquele que faz determinada ação. Deus não faz acepção de pessoa concernente àqueles que vêm até Ele. Não há uma barreira, não há um impedimento baseado em cor, em raça, em riqueza, em intelectualidade, não. Aquele que habita. E esse verbo habitar é um verbo que indica uma ação contínua e permanente de morar, residir, permanecer em um lugar. Não é aquele que faz visitas ocasionais, não é aquele que uma vez ou outra passa pelo esconderijo do Altíssimo, não é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é um lugar seguro, guardado por quem está acima de tudo e de todos. Ele é altíssimo, ele está acima de todas as coisas. E em seguida nós temos aí a parte final do verso 1. Descansa à sombra do Onipotente. Existe tranquilidade e paz para quem está próximo do Deus Todo-Poderoso. Olha aqui para mim. Quando o texto diz assim, descansa à sombra do Onipotente, isso é muito interessante porque fala de proximidade. Minha sombra está onde eu estou. Minha sombra é projetada próximo ao lugar que eu estou, Seja na minha frente, seja do meu lado, seja atrás, Minha sombra é projetada dependendo dos ângulos da luz. Agora, é interessante porque quando o texto diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente, isso fala de alguém que está do lado de Deus. Ou de alguém que está tão próximo de Deus assim ao ponto de estar em sua sombra. E essa proximidade promove tranquilidade. Quem anda com Deus, mesmo diante das tempestades, tem paz. Oh, glória a Jesus. Você pode dar um glória por isso? Você já pensou nessa expressão sombra do Onipotente como proximidade? Você vê se alguém
se coloca sobre sua sombra, né? Você vê que você se coloca sobre uma luz, né? E a luz ali está projetando sua sombra. A pessoa que se coloca sobre sua sombra é uma pessoa que você pode fazer assim, ó. Você pode, com a sua mão, chegar até ela. Você pode envolvê-la. Glória a Deus. E o texto está mostrando que quem habita, quem sempre está do ladinho de Deus, pode descansar. O resumo da lição nos diz o seguinte: quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que Ele é o seu refúgio e fortaleza. Vamos dividir o resumo da lição em 3 pontos aqui igualmente importantes. Primeiro, o resumo da lição afirma que há uma condição para se beneficiar das promessas de Deus. E qual é essa condição? Se relacionar de maneira sincera com Ele. Você vê que habitar ou estar à sombra do Onipotente fala de proximidade. E quando vem à minha mente a ideia de proximidade, junto com ela vem a ideia de intimidade. Intimidade traduzido é relacionamento. O relacionamento precisa ser sincero. Isso é uma condicionalidade para desfrutar das bênçãos de Deus. Isso significa que o crente precisa ter uma fé genuína, uma obediência voluntária e uma comunhão constante com Deus. Você tem esse tipo de relacionamento com o Senhor? Você é constante no seu relacionamento com Deus? Você vê, outro ponto que a gente pode levantar dentro do resumo da lição é que ele declara que quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer, você vê, pode dizer com confiança, não da boca para fora, pode dizer, Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Isso significa aqui dizer que Deus é proteção, que Deus é socorro nas horas das dificuldades e de perigos. Né? Só quem está próximo pode falar com confiança, não da boca para fora, porque tem muita gente que diz assim, Deus é tudo para mim, Deus é meu protetor, Deus é quem faz isso por mim, mas é da boca para fora. Da boca para fora. Só quem está perto pode dizer, eu confio nele. É minha fortaleza. É meu escudo intransponível. Glória a Deus. Glória a Jesus. E por fim, o resumo da lição sugere implicitamente, já que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que há uma consequência para quem se relaciona com Ele de maneira sincera. E essa consequência é experimentar paz, segurança e alegria que vem somente dele. Paz e alegria e segurança que o mundo não pode dar e nem tirar. Olha que interessante. Se você está perto de Deus, você recebe dele paz, segurança, alegria que o mundo não dá e que o mundo não pode tirar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos desenvolver esse pensamento aqui no desenrolar dos tópicos da lição. Antes de entrarmos nos tópicos, e hoje eu vou seguir os tópicos propostos pelo autor, eu quero fazer aqui algumas considerações preliminares que considero extremamente importantes para você envolver a sua classe nos pontos abordados pelo autor da lição. Então, dentro de nossas considerações preliminares, eu separei aqui 3 pontos importantes. Primeiro deles, 3 maneiras indevidas de utilizar o Salmo 91. Eu acho muito comum, e é até normal você ver a Bíblia aberta assim, ó. Ela aberta, vê que meu Salmo 91 aí tá tudo marcadinho, né? A câmera focou. Acho que não vai focar. Focou, vamos lá. Você vê a Bíblia aberta no Salmo 91 em muitas casas, né? Aquela Bíblia bem grandona, aberta assim no Salmo 91. Então, a primeira maneira indevida de usar esse salmo é pensar que simplesmente deixar a Bíblia aberta lá vai trazer proteção. Não. Por que a Bíblia está aberta aí, vovô? Por que a Bíblia está aberta aí, vovô? Não é para nossa proteção. Isso é uma superstição que não tem base bíblica. O que realmente traz segurança é ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus do Salmo 91, que é refúgio e fortaleza. Outro uso indevido do Salmo 91 é utilizá-lo como amuleto. Eu não sei se os irmãos já viram bijuterias, contendo textos do Salmo 91, ou gente citando o Salmo 91 em situações de perigo, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Aí cita o Salmo como se o Salmo fosse palavras mágicas. Isso também é um erro.
é uma distorção da mensagem do Salmo. Né? Tem gente que acha que se andar com o Salmo 91 nunca vai passar por problema. O Salmo não promete uma vida sem dificuldades, mas promete a presença de Deus, o socorro de Deus nas horas da angústia. Outra aplicação ou forma indevida de usar o Salmo 91 é aplicá-lo de forma literal e absoluta, ignorando seu contexto histórico e literário, o contexto que o Salmo foi escrito. Isso aqui é um erro terrível. Satanás, ele faz isso não por ignorância, mas intencionalmente. Ele desloca o versículo 11 e o versículo 12 de seu contexto para tentar Jesus usando as palavras do Salmo 91. Você vê, o versículo 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Jesus, se joga do pináculo do templo, porque quando tu fizer isso, tu não vai se machucar, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos. Satanás tira o salmo do contexto para tentar Jesus a tentar Deus, entendeu? Ele está tentando Jesus a tentar o Senhor. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode tirar as palavras do Salmo de seu contexto. Então são maneiras indevidas de utilizar o Salmo 91. Aqui, partindo para algo mais específico sobre o Salmo, eu trouxe algumas informações gerais. Sobre esse Salmo, o comentário Beacon, ele diz o seguinte: este cântico de adoração, junto com o Salmo sapiencial seguinte, isto é, o Salmo 92, é com frequência ligado com o Salmo precedente, o Salmo 90, formando o que ficou conhecido como uma trilogia da confiança. O que é que Beacon está dizendo aqui? O comentário de Beacon está dizendo que há uma costura entre o Salmo 90, 91 e 92. Ele diz: várias conexões de pensamento e expressão servem para ligá-los. O Salmo 90 representa o pedido de libertação. O Salmo 92 se regozija na sua consumação. E o Salmo 91 une a oração e a sua resposta em uma expressão de confiança quase inigualável. O Alan Harman, que é um erudito muito conhecido do Antigo Testamento, em seu comentário sobre o livro de Salmos, publicado pela Cultura Cristã, ele segue basicamente essa mesma linha de pensamento quando diz o seguinte: há ligações entre este salmo e respectivamente os salmos 90 e 92, pressupondo que sua posição aqui no saltério é deliberada. O que é que ele está dizendo aqui? O Alan Harman, que o Salmo 91, estrategicamente, de forma pensada, foi colocada entre o 90 e o 92. O organizador do saltério fez isso de forma proposicional, aliás, de forma proposital. Ele colocou o Salmo 91 estrategicamente, intencionalmente, entre o Salmo 90 e o Salmo 92. E isso me leva a crer, né, que a organização do saltério ela foi tracejada nos detalhes. Veja, o organizador não é o mesmo escritor dos salmos. Foi alguém que juntou todos os salmos, juntou um compêndio de 5 livros de salmos e transformou no saltério que nós temos aqui em mãos, a coletânea de 150 salmos que se constituem no inário de Israel. Então, todas as vezes que você ler os salmos, entenda que apesar de eles serem uma unidade literária completa, o livro possui uma organização intencional. Quanto ao seu gênero, os estudiosos se dividem. Eles afirmam que este salmo aqui é uma súplica individual, mas também é um salmo de confiança com elementos sapienciais. O que é um salmo de súplica individual? É um tipo de oração que expressa a necessidade de ajuda, de proteção de Deus diante das dificuldades e dos inimigos. E esses salmos de súplicas individuais geralmente têm uma estrutura que inclui uma invocação a Deus, uma exposição da situação aflitiva, um pedido de socorro, uma confissão de fé e confiança em Deus e uma expressão de louvor e gratidão pela resposta divina. O que é um salmo sapiencial? Um salmo sapiencial é um poema que ensina como viver bem com Deus. Este tipo de salmo mostra a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Você vê que o salmo lá pelo verso de número
lá pelo verso de número 8, né, ele diz mais ou menos isso, né, a diferença entre quem serve e quem não serve. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O destino do justo, que está clamando a Deus aqui no Salmo 91, é proteção, é abrigo, é livramento. Mas do ímpio é castigo, é juízo. É por essa razão que esse salmo ele se enquadra nessas duas categorias, de súplica individual e de salmo sapiencial. Concernente à autoria e data, o Charles Spurgeon diz uma coisa interessante sobre esse ponto aqui. Este salmo não tem título. E nós, quando ele diz que o salmo não tem título, ele não se refere o texto em negrito, tá bom? Ele fala do texto em itálico, que geralmente aparece abaixo da epígrafe em negrito, e esse texto em itálico é colocado aí não pelo tradutor, mas pelo organizador do saltério ou pelo próprio compositor do salmo. Então, ele está dizendo que o salmo não tem título. E por essa razão nós não temos meios de determinar o nome de seu escritor ou a data de sua composição com rigor. Porém, ele levanta aqui a questão dizendo que os doutores judeus consideram que quando o nome do autor não é mencionado, podemos designar o salmo ao último escritor mencionado. Sendo assim, este é outro salmo de Moisés, o homem de Deus. Há essa crença, essa forte relação do Salmo 92 com a autoria de Moisés. Porém, isso é uma suposição. Mas, assim, muitas expressões utilizadas aqui no Salmo 91, elas são semelhantes àquelas que Moisés utilizou em Deuteronômio. E o indício interno, a partir das expressões peculiares, indicam Moisés como compositor. Mas te lembra, isso aqui é apenas uma suposição. Porém, é uma suposição assim, muito assertiva. Porque se Moisés foi o escritor desse salmo, as expressões que aparecem aqui fazem muito sentido. Né? Principalmente quando a gente pensa no contexto em que Deus tirou o povo do Egito com mão forte, com pestes, com pragas, com juízos. Quando a gente pensa na forma sobrenatural como Deus guiou o seu povo no deserto. Então tem muitas expressões aqui dentro desse salmo que aponta para esse cenário sobrenatural do livro do Êxodo, né? Principalmente a libertação do seu povo ali do Egito. Mas aqui é apenas uma suposição, quero deixar você com essa suposição aí. Eu acredito que é uma suposição muito válida, né? Então, nós vamos aqui adiante. O tópico de número 1 diz o seguinte: Deus como nosso refúgio e fortaleza. É o tópico 1 proposto pelo autor da lição. E seu subponto diz o seguinte: a estrutura do Salmo 91. Preste atenção, o Salmo ele tem uma estrutura. E qual é a estrutura proposta pelo autor aqui? Lembrando que a estrutura que ele traz aqui nesse subponto 1 é uma estrutura interpretativa. Ele fez uma interpretação do Salmo e deu nomes às partes do Salmo. E ele fez da seguinte maneira: Deus como nosso refúgio e fortaleza, que é o tópico 1, experimentando o livramento do Senhor, que é o tópico de número 2, e apegados com o Senhor, que é o tópico de número 3. Mas destaco novamente, essa estrutura é fruto da interpretação do autor. Outras estruturas alternativas poderiam ser as seguintes: do verso 1 ao verso 8, refúgio seguro com o Senhor. Do verso 9 ao verso 13, o gracioso cuidado divino. Do verso 14 ao verso 16, palavra de promessa divina. Ou sendo mais resumido nas proposições, os pontos poderiam ser assim: verso 1 ao verso 8, confiança. Verso 9 ao verso 13, triunfo. Verso 14 ao verso 16, promessa de fidelidade. Mas nós vamos seguir aqui a estrutura escolhida pelo autor, a qual, segundo o mesmo, dentro aqui do subponto 1, tem como palavra-chave o termo confiança. E eu quero definir o que significa confiança. Confiança, segundo o dicionário da língua portuguesa, tem múltiplos significados, porém eu quero apenas aqui mencionar aquele que se encaixa melhor no contexto do Salmo. E o significado que melhor se encaixa aqui no contexto do Salmo, da palavra confiança, é esperança firme.
Confiança é uma esperança firme. Nas Escrituras, o ato de confiar envolve pelo menos dois aspectos. O primeiro deles é entregar-se aos cuidados de outrem, ou seja, se submeter, confiar na assistência, no cuidado de outrem. É isso que o salmista faz aqui no Salmo 91. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Na sombra dele eu descanso. Ou seja, eu me entrego completamente ao cuidado de Deus. Dentro da Bíblia Sagrada, confiar também significa deixar-se persuadir. O que é se deixar persuadir? É ser convicto naquilo que o outro falou. É ter uma convicção inabalável na palavra de Deus. Se ele disse, ele cumpre. Eu confio de todo o meu coração. Estou completamente persuadido pela palavra dele. Então, a gente pode aqui dizer que o ato de confiar ele é acompanhado de uma ação correspondente. Ou seja, entre a confiança e a ação não há hesitação. Por que é que eu vou até o esconderijo do Altíssimo e não hesito? Porque eu sei que lá eu vou encontrar descanso. Então, entre a minha confiança e o ato de ir e se colocar e habitar no esconderijo do Altíssimo, não há hesitação. A Bíblia, ela nos ensina o valor da confiança em Hebreus 10 e 35. Lá nesse texto, nós encontramos ali a expressão: há uma recompensa para o que confia, há uma recompensa para a vossa confiança. E essa confiança não pode ser no ouro, conforme Jó 31 e 24. Essa confiança nem tampouco pode ser no homem, por mais importante que ele seja, conforme Jeremias 17 e 5. Essa confiança também não é uma confiança centrada em nós mesmos. Porque isso é um engano, conforme Provérbios 14:16 e Filipenses 3:3. Na Bíblia, a única confiança válida e segura é aquela posta em Deus, conforme Provérbios 3:26, 14:26, Efésios 3:12, 1 João 5:13 e 14. Então, a gente vai olhar para o Salmo 91, para essa estrutura do Salmo 91 e entender que a palavra-chave é confiança. E essa confiança ela tem uma recompensa, conforme os versos 14, 15 e 16 do Salmo que estamos analisando. O subponto de número 2 diz o seguinte: o Deus soberano. E aqui ele vai trabalhar o verso 1 e o verso de número 2. Agora preste atenção. Como é que o autor da lição, o evangelista Marcelo Oliveira, ele chega a essa percepção de o Deus soberano? Pelo conhecimento que o salmista ele tem de Deus. Diante dos nomes de Deus que ele cita no verso 1 e no verso 2, ele só chega à conclusão: Deus é soberano. O que é soberania? Soberania, quando aplicada a Deus, pode ser definida como uma autoridade inquestionável que Deus exerce sobre todas as coisas criadas, quer na terra, quer nos céus, dispondo de tudo de acordo com os seus conselhos e desígnios. A soberania de Deus, ela tem um fundamento. Deus é soberano. Quais são os fundamentos da soberania de Deus? Sua onipotência, sua onipresença e sua onisciência. Então, dizer que Deus é soberano e absoluto sobre todas as coisas tem um fundamento. Ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É por isso que ele exerce soberania em cada parte do mundo visível e do mundo invisível. E tendo essa definição em vista, vamos observar aqui algumas expressões usadas pelo salmista nos versos 1 e 2. Primeiro, o salmista diz assim, ele se dirige a Deus lhe dando esse adjetivo, altíssimo. Você sabe o que é que significa altíssimo? No hebraico, altíssimo é El Elyon, ou Elion, né? E esse termo aqui, ele é um dos títulos ou um dos nomes hebraicos mais antigos de Deus. Melquisedeque, ele foi chamado de sacerdote do Deus Altíssimo e não de Yahvé. Ele foi chamado de sacerdote do El Elyon, né? E o título Altíssimo aqui é usado no livro de Salmos por pelo menos 20 vezes. E ele aparece por 3 vezes também no livro de Daniel. No Novo Testamento, os demônios, quando se submetem a Jesus, dizem assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo.
daquele que está acima de todos. Glória a Deus. É a percepção que o salmista tem de Deus. Em segundo lugar, o salmista diz o seguinte: aquele que habita na sombra, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. A tradução NVI, ela traduz como Todo-Poderoso. A NTLH também traduz como Todo-Poderoso. E essa expressão aqui, no original, é El Shaddai. É a forma como Deus se revelou aos patriarcas, como El Shaddai, como Todo-Poderoso. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo de número 1, Deus aparece a Abraão dizendo o seguinte: eu sou o El Shaddai. Não importa a tua situação, não importa a tua condição, eu posso mudar. Eu tenho poder, Abraão, aleluia, para revigorar as tuas forças e reviver o ventre amortecido de Sara, porque eu sou o El Shaddai. É a percepção que o salmista tem de Deus, o conhecimento que ele tem de Deus, o El Elyon, o Altíssimo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que não conhece limites, aquele que há um comando, faz e acontece, aquele que decreta e traz as coisas que não existem à existência. O salmista também chama Deus de Senhor, e Senhor aqui aparece em caixa alta, todas as letras em maiúsculo, preste atenção. Quando a Bíblia fala de Senhor no Antigo Testamento, às vezes aparece só o S em maiúsculo e às vezes aparece todos os textos ou todas as letras em maiúsculo. E isso aqui tem um propósito. Quando só o S aparece em maiúsculo, é a tradução da palavra Adonai. Quando todas as letras aparecem em maiúsculo, é a tradução da palavra Yahvé, que é o nome pelo qual Deus se revela a Moisés. Você vê que quando Deus fala com Moisés, ele diz o seguinte, ele diz que ele não apareceu a Abraão, ele apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó como o El Shaddai, como Todo-Poderoso, mas pelo nome Senhor, por Yahvé, não lhe fui conhecido. É o que diz Êxodo capítulo 6, versículo 2 e 3. Mas ele aparece aqui a Moisés como eu sou, como Yahvé, o Senhor do pacto, o Senhor da aliança. E esse nome aqui, Yahvé, ele está muito ligado à autoexistência de Deus. Eu sou. Eu sou. É autoexistente. O salmista também se dirige a Deus como Elohim. Você vê que aqui aparece Altíssimo, Onipotente, Senhor e Elohim. Porque ele fala aqui Deus. E essa expressão, essa forma de se atribuir a Deus, chamá-lo de Deus ou de Elohim, isso me leva até Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus. Criou Deus os céus e a terra. Elohim. É um título ou é um termo que aparece na Bíblia caracterizando como Criador de todas as coisas. Então, perceba o conhecimento que o salmista tem a respeito de Deus. Ele tem um conhecimento profundo. E esse aqui é o motivo pelo qual ele tem tanta confiança no Senhor. Essa confiança que ele tem em Deus é oriunda do conhecimento que ele tem a respeito, aleluia, do Senhor que ele serve. E nós, preste atenção, isso aqui é bom você frisar em classe, aplicar para os jovens. Nós precisamos ter conhecimento intelectual de Deus, mas também conhecimento relacional. Porque não adianta saber muito de Bíblia e não ter intimidade. O salmista aqui, pelo decorrer do salmo, ele transpassa para a gente que ele tinha não só conhecimento intelectual de Deus, mas ele tinha conhecimento relacional. O jovem precisa ter conhecimento de Bíblia, mas também precisa ter conhecimento de Deus, de vida, de relacionamento, de intimidade. O ponto, ou subponto de número 3 diz refúgio e fortaleza. Agora preste atenção aqui, eu vou passar mais rápido por aqui, preste atenção nos detalhes aqui. A palavra refúgio significa lugar seguro, onde se pode escapar dos perigos e das ameaças. A palavra fortaleza significa lugar forte, onde se pode resistir aos ataques e às adversidades. O que é que o salmista está dizendo? Ele é o meu lugar de escape. Ele é o meu lugar onde eu posso resistir. E você pode aplicar.
esse subponto aqui na classe dos jovens da seguinte maneira: ninguém vai conseguir vencer o mundo e o pecado longe de Deus. Não é a confissão positiva, não é a palavra de filósofos, ou o mindset, precisa de um mindset, precisa de uma mudança de mente, olhe para dentro de si, siga essa orientação desse filósofo tal. Não são as técnicas de coaching que vai fazer você vencer o mundo e o pecado. Não. É estar no refúgio e no lugar forte proporcionado por Deus. Só com Deus, meu amigo, você vai conseguir vencer a pornografia, a tentação, a lascívia, a imoralidade, a mentira, o alcoolismo, as drogas, as falsas amizades, só em Deus. Amém? O ponto de número 2 diz: experimentando o livramento do Senhor. E o subponto 1 diz o seguinte: livramento dos homens maus e das doenças. E aqui ele vai trabalhar o verso 3 ao verso de número 8. E eu quero fazer uma lista aqui dos vários perigos que são citados aqui nesses versos. O primeiro deles é o laço do passarinheiro, ou o laço do caçador, ou ainda na tradução NTLH, perigos escondidos. O laço do passarinheiro na Bíblia é uma armadilha usada por caçadores para capturar pássaros. Essa armadilha era uma espécie de redes. E essa expressão, laço do passarinheiro, aparece aqui como uma metáfora para representar os perigos e as ciladas que os inimigos de Deus armam contra os seus servos. São armadilhas utilizadas para te prender. São armadilhas utilizadas para te capturar. Os homens maus têm esses tipos de armadilha. Satanás tem esses tipos de armadilha. É o laço do passarinheiro, as redes do caçador. Aí ele fala também aqui de peste perniciosa. O que é peste perniciosa? Na NVI diz veneno mortal. Na NTLH fala de doenças mortais. É uma expressão usada para falar dos males físicos ou espirituais que podem atingir os seres humanos. Aí ele fala de terror noturno. Tradução NAA. Na NVI, pavor da noite. Na NTLH, perigos da noite. E o comentário Beacon vai sugerir que esse terror noturno provavelmente é o rápido ataque comum no combate daquela época. Perigos que surgem de surpresa, de forma inesperada. Então é algo que acontece assim, de uma forma que você é surpreendido. Ele vai falar sobre seta que voa de dia. Meu Deus do céu, o que é seta que voa de dia? A gente, quando é criança, lê, ou adolescente, lê esse tipo de coisa aqui, às vezes fica voando, né? Seta que voa de dia é uma flecha. A seta que voa de dia é uma flecha que voa de dia. Isso aqui é uma expressão que significa uma flecha lançada por um arqueiro que pode atingir o seu alvo. Tá entendendo? Seta que voa de dia. Aí ele fala sobre aqui também peste que se propaga nas trevas. Na minha tradução, né, aparece aqui peste que anda na escuridão. Meu Deus do céu, a gente lê isso aqui, se assusta, né? Na NAA, peste que se propaga nas trevas. Na NVI, peste que se move sorrateiramente nas trevas. Na NTLH, peste que se espalha na escuridão. Isso aqui é uma expressão que significa doenças perigosas, que podem se tornar pragas ou epidemias. Aí vem acho que a última expressão, quando diz o seguinte: mortandade que assola ao meio-dia. Ou então mortandade, ou então praga que devasta ao meio-dia, males que matam ao meio-dia. Essa expressão bíblica, eu creio que ela significa uma grande matança de pessoas, animais, ou animais que acontece de forma visível, mas incontrolável. São os perigos que o salmista está citando aqui, e ele está usando uma linguagem hiperbólica, né? uma linguagem exagerada para enfatizar a magnitude dos perigos. Mas ele, no verso 7, ele mostra que mesmo diante desses perigos, ele tem um Deus que guarda. Olha o que diz o verso 7. Diz o seguinte: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus livra do laço do caçador, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia, dos perigos noturnos. Deus livra, Deus guarda.
E o jovem deve ter isso em mente. O meu Deus guarda. O meu Deus livra. Aleluia. Se eu for justo. Porque o verso de número 8 vai mostrar que Deus julga o ímpio. Deus está guardando o justo. Deus está guardando o sincero, mas Deus julga o ímpio. Olha o que diz o verso 8. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Então Deus faz diferença entre justo e entre ímpio. Provavelmente isso pode ser uma referência à forma como Deus trouxe as pragas sobre o Egito. Olha, vai só atingir os egípcios, não vai atingir o meu povo que mora na terra de Gósen. Aí vem aí o subponto 2, que diz: triunfando na batalha. E aqui vai trabalhar o verso 9 ao verso 13. Eu posso dividir aqui de forma bem simples esse subponto 2 em 3 pontos aqui, em 3 palavras, resumi-los em 3 palavras: proteção, assistência e vitória. Olha o que diz aí o verso de número 10: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Proteção. Aí vem aqui a segunda palavra, assistência. Diz o seguinte, o verso 11: porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito. Assistência de Deus por intermédio de seus mensageiros, os anjos. E a terceira palavra, vitória. Versículo de número 13: você pisará o leão e a cobra. Aqui fala de poder e veneno, né? Você pisará o leão e a cobra. São expressões atribuídas a Satanás, né, dentro do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Ele é a antiga serpente, né? Ele anda em derredor bramando como um leão, né? Leão e cobra. Você pisará com os pés e esmagará o leãozinho e a serpente. Então, o verso 9 ao verso 13 pode ser resumido em proteção, assistência e vitória. O subponto de número 3, ele diz o seguinte: um olhar mais profundo. E aqui, qual é o olhar mais profundo que o autor faz no Salmo 91? Ele diz que, embora o Salmo prometa livramento, o Salmo prometa abrigo e refúgio, os servos de Deus às vezes passam por situações difíceis, né? E eu gostei do que disse o Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte: os santos que permanecem em Cristo, no versículo 1 e no versículo 9 do Salmo 91, não podem evitar deparar-se com perigos desconhecidos, mas podem escapar de suas terríveis consequências. Aí ele dá exemplos. Moisés, Davi e Paulo, por inúmeras vezes, enfrentaram situações muito arriscadas enquanto faziam a vontade de Deus, e o Senhor sempre os livrou. Entre aspas, né? Porque Paulo, ele morreu martirizado. Aí ele diz mais aqui: porém, em Hebreus 11:36, nós temos ali outras pessoas que foram torturadas e martirizadas. No entanto, sua fé era igualmente verdadeira. A fé daqueles que passaram por tribulação e tombaram na adversidade era igualmente verdadeira à fé daqueles que receberam livramento. Mas em termos gerais, ele diz, e aqui a gente deve atentar para essa explicação, em termos gerais, caminhar com o Senhor nos ajuda a discernir e a evitar um bocado de problemas. E é melhor sofrer dentro da vontade de Deus do que enfrentar as dificuldades decorrentes da desobediência ao Senhor. É por isso que 1 de Pedro 4, 15 e 16 diz o seguinte: ninguém padeça como um ladrão e como um malfeitor. Mas se você padece como cristão, como um servo de Jesus, se alegre. Se alegre. Então, é melhor sofrer com Cristo. E mesmo sofrendo com Cristo, a gente é mais que vencedor. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Jovem, você vai passar por tribulação na sua vida, mas você precisa estar sempre ali, à sombra do Onipotente, habitando no esconderijo do Altíssimo. É por isso que Paulo podia dizer o que ele disse aqui no verso 8 e no verso 4. Verso 8 e verso 9 de 2 Coríntios 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Oh, que versículo maravilhoso, né? Que versículo maravilhoso. Meus irmãos, podemos prosseguir, porque a aula está se prolongando, e eu quero fazer a exposição do último tópico, tópico de número 3, apegados com o Senhor, que vai trabalhar o versículo 14 ao versículo 16. O primeiro subponto diz: tempo de se apegar a Deus. E esse subponto aqui, ele vai trazer as ideias finais do Salmo, onde há uma mudança na voz do Salmo.
Não é mais o orador, não é mais o salmista, agora é Deus quem está falando. Né? Versos 14 ao verso de número 16. E o comentarista, ele traz aqui, nesse primeiro subponto, uma expressão interessante, tempo de se apegar com Deus. Isso aqui está baseado no versículo 14, que diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei e poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Essa expressão aqui, né, tão encarecidamente me amou, ou em outras traduções, é porque a mim se apegou com amor, é uma expressão que significa apegar-se a Deus em completa devoção. Quando o texto usa aqui a expressão conhecer o meu nome, significa mais do que informação a respeito do nome de Deus, né? Significa um envolvimento pessoal. Ele se apegou a mim com amor, ele se envolveu comigo pessoalmente. E aqui cabe uma advertência, né? Infelizmente a nossa geração tem se tornado ignorante com respeito ao conhecimento de Deus. A maioria dos jovens não buscam conhecer a Deus com profundidade. Mas o texto do Salmo 91 nos ensina que existem promessas para aqueles que estão dispostos a buscar o Senhor de todo o coração. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, você vai encontrar. E você vai desfrutar. Escute, você vai desfrutar de promessas incríveis, que são muito melhores do que zerar um joguinho, do que ficar conversando no Instagram e no WhatsApp, do que assistir aquela série lá no Prime, no HBO, no Netflix. Muito melhor, jovem. Glória a Deus. O subponto 2 diz o seguinte: tempo de relacionamento profundo. Olhe o que é que diz o versículo 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Esse subponto aqui vai trabalhar a ideia da importância da oração para o jovem, para o crente fiel. A oração é o meio pelo qual o jovem invoca ao Senhor e recebe a sua resposta. A oração é o canal pelo qual o jovem recebe livramento de Deus na angústia. A oração é a ferramenta pela qual o jovem se aproxima de Deus e desfruta do seu consolo. Esse subponto, ele vai revelar que a experiência que o jovem tem com Deus é por meio da oração. Na oração, o jovem conhece o Senhor de maneira pessoal e profunda. Na oração, o jovem contempla a presença do Senhor que inunda a sua alma. Na oração, o jovem percebe a ação do Senhor que atende às suas súplicas e orações. Como é bom a gente ter esse tipo de relacionamento com Deus. Você, professor, incentive os jovens a orarem. Perguntem se eles oram. Perguntem se eles têm relacionamento com Deus. E o último subponto vai falar sobre desfrutando do favor divino. Esse subponto aqui é maravilhoso. Porque na tradução NAA, né, ele vai ser o desfecho de tudo aqui. E eu quero falar sobre esse subponto lendo o verso 14 ao verso de número 16. Quais são as promessas que estão atreladas ao habitar no esconderijo do Altíssimo? Vamos lá? Vamos às promessas. O texto diz assim, Deus diz, versão NAA, porque a mim se apegou com amor, aí vem aí, ó só o tanto de promessa, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei, ou seja, vou revesti-lo de honra. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você quer promessas melhores que essas? Promessa de proteção, promessa de livramento, promessa de resposta, promessa de presença, promessa de honra, promessa de longevidade, promessa de salvação. Você quer promessas melhores que essa? Você quer desfrutar disso aqui? Habite no esconderijo do Altíssimo. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós concluímos assim, portanto, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E eu espero que esse breve comentário tenha te abençoado sobremaneira, de forma que você possa chegar na classe preparado. Te desejo um ótimo final de semana, uma ótima Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula.